Bom, galera, vamos lá então. Recapitulando o que nós vimos até agora, tá? O I, tá, é a nossa unidade de tolerância, tá? E ela varia de acordo com a faixa daquele comprimento, tá? Quanto menor a faixa, menos variação. Quanto maior a faixa, maior variação. Cada tabela de índice de qualidade aqui, ou qualidade de trabalho, tem uma constante multiplicadora, tá? Se você pegar a mecânica de acoplamento, desde a mecânica de precisão até a mecânica grosseira ou o início aqui da parte de peças isoladas ou conjuntos soldados e tal, nós temos uma variação grande também. Olha aqui para você ver. Ó. Esse aqui permite 7 vezes o I. Já aqui permite 100 vezes o I. Tá? Então a gente tem que ficar atento para escolher a faixa certa que a gente deseja de variação, tá bom? Então, o que que é? Nós temos o I, que é proporcional ao comprimento, e o 7, que é proporcional à qualidade. Tranquilo? Vamos trazer um exemplo aí para poder ficar mais fácil. Nós temos aí, ó, a nossa cota, diâmetro de 30, um afastamento superior de 9 microns, um afastamento inferior de 4 microns. Nesse caso aí, a nossa cota nominal, que é de 30, está dentro da nossa faixa de tolerância, tá? Nem sempre ela vai estar. Então tá aí, ó. Tolerância 13 microns, né? A gente já tinha visto esse exemplo para trás aí. Vamos lá. Unidade de tolerância aí para 30 milímetros nós calculamos, lembra? Era 1.3, 1.307, né? Nós escolhemos ali o IT6, que é uma mecânica precisa, né? De alta precisão. Se a gente fosse usar aí, por exemplo, na montagem de um rolamento, o ajuste de um anel com a camisa ali, por exemplo. Então vamos lá, qual que é o fator multiplicador? Vamos vir aqui. E ele é o 10, né? Então quer dizer, a minha tolerância é 10 vezes o meu I. Bom, eu já tenho o meu I, que eu calculei lá atrás. Então é 1.307. O meu fator é 10. 10 vezes I me dá 13 micrometros. E tá aí, galera. É assim que a gente chega à faixa de tolerância que a gente deseja, tá? Então, se eu quisesse, por exemplo, permitir uma variação maior, se não fosse uma mecânica precisa, fosse uma mecânica grosseira, eu permitiria, por exemplo, 64 vezes esse valor aqui, que me daria uma tolerância muito maior. Tranquilo? Bom, agora vamos começar a conversar, já que nós sabemos como é que é calculado essa tolerância aí, sobre os tipos de ajuste que nós temos. O primeiro deles a gente chama de ajuste com folga. Por quê? Porque ele tem folga, tá? Então quer dizer, existe um pedaço não preenchido entre o acoplamento de uma peça e da outra, tá? Então, vamos lá, ó. Nós temos aqui, ó, em azul, a nossa tolerância de fabricação do eixo. Nós temos aqui em vermelho a nossa tolerância de fabricação do eixo. Falei do eixo aqui? Não, aqui é do furo, né? Então nós temos em azul a tolerância de fabricação do furo e nós temos em vermelho a tolerância de fabricação do eixo. E tá aqui as medidas que eu eu permito, né? Ó, no caso aqui, ó, a nossa faixa de tolerância já não está passando pela nominal. Por quê? Porque a minha nominal é 50 e meu afastamento superior é menos 3 centésimos, meu afastamento inferior menos 6 centésimos. Então, eu permito uma variação de 49,790 até 49.940. Então, qualquer medida dentro dessa faixa, o meu eixo estará aprovado. Beleza? Agora vamos lá. Vamos para o meu furo aqui. Tá?
eu já permito uma variação de 0 até mais alguma coisa. Então, o meu afastamento superior é 3 centésimos, e o meu afastamento inferior é nada. Beleza? Isso aqui, quando ele toca o 0 para mais alguma coisa, guardem essa letra aí para mim. Nós chamamos de H. Tá joia? Então, guarda isso aí para mim, por favor. Então, nós temos aqui, ó, nossa tolerância pode ir, então, de 50,03 até 50,0000. Qualquer medida dentro disso, nossa peça está aprovada. Então, vamos pensar comigo, tá? Qual que é o maior diâmetro admissível pelo eixo? 49.970. Esse é o maior diâmetro do eixo. Com o menor diâmetro do furo, 50,000. Se eu tenho o menor furo com o maior eixo e fizer a diferença entre essas medidas, o que eu tenho? Se essa medida for positiva, eu tenho folga. Tá? Isso quer dizer o quê? Que a minha folga mínima, ou a menor folga desse conjunto com essas tolerâncias, é 3 centésimos, que é 50,000 menos 49,0970, que me dá uma folga mínima de 0,030. Bacana? O que mais que eu tenho? Eu tenho a minha folga máxima. Já no caso, a minha folga máxima, o que é ela? É o meu menor diâmetro do eixo com o meu maior diâmetro do furo. Qual que é o meu menor diâmetro? 49.940. Qual que é o meu maior diâmetro aqui? 50,030. Maior diâmetro do eixo com o menor diâmetro do furo. Faço a diferença entre elas. Essa diferença é positiva, então eu tenho uma folga máxima de 0,09. Então, o que isso quer dizer? Que essa peça com essa daqui sempre vai ter folga. Por quê? Porque ela tem uma folga mínima e uma folga máxima. Então, ela sempre terá folga. Beleza? Isso é chamado ajuste com folga. Tá bom? O quanto essa folga pode variar, o tamanho da folga mínima, isso depende de outros fatores, tá? Mas para nós o importante é saber o quê? Que esse ajuste é tido como ajuste com folga. Do mesmo modo, nós temos o ajuste com interferência, tá? Então vamos lá, ó. Nós temos de novo a nossa tolerância aqui, que é de 50, o afastamento superior de 7 centésimos, o afastamento inferior de 4 centésimos. Então, logo, o meu eixo me permite uma medida máxima de 50,07 e uma medida mínima de 50,04. Logo, a minha tolerância é esse pedacinho vermelho aqui. Tá? Agora, se você olhar, aqui está mais e aqui está mais. Tá? Então, quer dizer, ela está maior. Beleza? Se você olhar o meu furo, ele está exatamente igual. Ele está no 0 até um pouco para mais. Também no sistema que a gente chama H. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque ele é chamado de furo base. Depois eu vou explicar os macetes para a gente poder conseguir determinar folga e interferência com bastante facilidade, tá? Então vamos lá. Vamos começar a conversar aqui. O meu maior diâmetro aqui com o meu menor diâmetro aqui, o que que me dá? Ó, o meu maior diâmetro, que é 50,07, com o meu menor diâmetro, que é 50,00, o que daria nossa folga mínima, agora ele dá a nossa interferência máxima. Tá? Por quê? Porque esse menos esse agora, ele dá negativo.
Então, se deu negativo, ele tem interferência, tá? Agora, se você pegar o meu menor diâmetro aqui com o meu maior diâmetro aqui, que dava a nossa folga máxima, agora ela dá a nossa interferência mínima. Beleza? Então, o que quer dizer? Que eu tenho a minha variação aqui com a minha variação aqui. De qualquer forma que eu produzir essa peça com essas medidas, com essa peça com essas medidas, na hora que eu for montar aqui com aqui, ela vai ter uma interferência. Ah, Diogo, quando que eu vou usar isso? Quando a gente quer unir essas peças de forma permanente, tá? Então a gente pode montar uma na outra e o material vai apertar ali de tal forma nessa interferência e ela vai ficar acoplada, tá? Então é importante você ter ciência disso daqui. Então, normalmente a gente usa ou folga ou interferência. Folga quando eu quero que a peça monte sempre. Interferência quando eu quero que a peça nunca monte, que necessite força para poder montá-la, tá? Um outro processo que nós temos é o chamado o processo com ajuste incerto, tá? Qual que é o problema do ajuste incerto? Que ora ele permite folga, ora ele permite interferência. Então, esse é o nosso problema do ajuste incerto. Ele ficou com a nossa folga máxima e a nossa interferência máxima. Então, quando você faz a diferença do eixo para o furo, se você fizer o maior eixo para o menor furo, você tem interferência. Se você fizer o menor eixo para o maior furo, você tem folga. Por isso ele é denominado incerto. Então, se você produzir essas peças com essas faixas de tolerância, ora ela pode montar, ora ela pode não montar.